Atenção, esse vídeo é de caráter meramente educativo e informativo. Não faço recomendações de investimentos aqui no canal. Aviso dado, bora pro vídeo. Bom, você sabe que os bancos têm como uma de suas principais atividades o empréstimo de dinheiro para os correntistas, né? E ao contrário do que muitos pensam, os bancos não emprestam dinheiro próprio para os correntistas. Eles emprestam dinheiro dos próprios correntistas para os outros correntistas. Vou explicar de forma simples como isso funciona. No sistema financeiro sempre existirão os agentes superavitários e também os deficitários, que nada mais são as pessoas que estão no positivo, que têm saldo no banco, seja na conta corrente ou aplicações. E também, no caso dos deficitários, são aquelas pessoas que estão no negativo ou precisando de recursos para pagar outras dívidas, ou seja lá o que for que as deixou no vermelho. Ou seja, quem é superavitário e tem dinheiro no banco, está de forma indireta emprestando dinheiro para o banco, para assim o banco emprestar para outra pessoa. Para o deficitário que pediu empréstimo no banco, por exemplo. Então veja que só de você ter dinheiro no banco, isso já acontece sem nem você perceber. Bom, eu explico melhor sobre como os bancos funcionam no vídeo que está aqui em cima. Porém, para você também ganhar uma porcentagem do banco, você deve ter dinheiro investido lá. E não apenas deixar o dinheiro parado na conta corrente ou na poupança, que inclusive rende muito pouco. E é aí que entra o tal do Certificado de Depósito Bancário, mais conhecido como CDB. Bom, de forma resumida, o CDB é um investimento de renda fixa, considerado um dos investimentos de menores riscos do Brasil, justamente porque ao investir na renda fixa, seu dinheiro não sofrerá com oscilações no mercado, pois é aquele tipo de investimento que você sempre vai ver o rendimento positivo, diferente de ações, fundos imobiliários e criptomoedas, por exemplo, que em determinados momentos da economia poderão ter uma valorização maior ou também uma desvalorização. Mas tá, esse é um assunto para um outro vídeo. Além disso, se você investe em CDB de banco grande, os riscos da aplicação são ainda menores, porque o principal risco do CDB é o banco quebrar. E por conta da solidez desses bancos grandes tradicionais, garantem mais segurança do que investir em um banquinho digital que foi criado ano passado, por exemplo. Já já vou falar melhor sobre isso. Mas então, como funciona o investimento em CDB? Quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, para dessa forma o banco pegar o dinheiro e emprestar para outro cliente que está pedindo empréstimo. E é aí que os bancos ganham. Por exemplo, oferecendo empréstimos a 8% ao mês para clientes que estão deficitários e pagando 1% ao mês para quem investiu no CDB. E é nessa diferença que os bancos lucram. Mas mesmo assim, eu prefiro ser o superavitário que tem dinheiro e receber 1% ao mês do que ser o deficitário que tem que pagar 7, 8, 9% ao mês para o banco. Mas aí você que entende um pouco sobre CDB deve estar pensando, mas você está falando errado, o meu CDB não está rendendo 1% ao mês não. E é nesse ponto que eu queria chegar. Muitos que começam a aplicar em CDB se deparam com a famosa sigla do CDI. E vê lá 98% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI e por aí vai. E não se assuste com a sigla e porcentagens. É bem mais simples do que você pensa. O CDI nada mais é que a taxa utilizada pelos bancos, que esta varia de acordo com a Selic. Hoje a Selic está em 10,50% ao ano. Dessa forma, o CDI está em 10,40% ao ano. Sempre o CDI estará 0,10% abaixo da Selic. Então, quando você se deparar com a Selic em 12%, por exemplo, saiba que o CDI estará em 11,90%. Mas aí agora você pode estar mais confuso ainda com essa questão da Selic e tudo mais. Mas você vai entender por que estou falando isso. Então, a Selic é a taxa básica de juros do Brasil, e é ela que vai determinar se os juros estarão mais altos ou mais baixos. Sejam esses os juros que você recebe ao investir em CDB, sejam os juros que você paga ao pedir empréstimo no banco ou em outras instituições. Desta forma, quando a Selic está alta, quer dizer que investimentos de renda fixa que pagam juros estarão pagando bem, enquanto que se a Selic estiver baixa, estes estarão pagando menos. Da mesma forma que para quem tem dívidas, com a Selic baixando, os juros das dívidas também tendem a baixar. É muito comum vermos isso no setor imobiliário, de pessoas dizendo que agora pode financiar a casa a juros mais baixos porque a taxa de juros está mais baixa. Bom, esse é só um exemplo, tem vários outros diferentes que você pode ter visto em algum momento da sua vida. Mas então, como saber para onde vai a Selic? Bom, essa é a pergunta do milhão, né? É impossível prever com exatidão o mercado e como será o futuro. O que você pode fazer é se inteirar melhor sobre o assunto, entendendo que a cada 45 dias tem a reunião do Copom, em que o Banco Central decide se vai diminuir, manter ou aumentar a taxa de juros do Brasil, a nossa querida Selic. Sendo assim, a última reunião do Copom aconteceu nos dias 30 e 31 de julho. Dessa forma, a próxima acontecerá nos dias 17 e 18 de setembro.
e a posterior nos dias 5 e 6 de novembro e por aí vai. Mas bom, já que você entendeu que a Selic é a que manda nos juros do país, vamos pegar como base a Selic atual, que se encontra em 10,50%. Sendo assim, como eu já falei, o CDI está consequentemente em 10,40% ao ano, pois sempre é 0,10% a menos. Dessa forma, podemos concluir que o investimento em CDB que rende 100% do CDI está rendendo 10,40% ao ano. Ou seja, se você investir R$1.000 uma única vez, a taxa de 100% do CDI e o CDI permanecer em 10,40%, no final de um ano, você terá R$1.140, sendo 140 de rendimento. Mesmo sendo bem comum encontrar CDB rendendo 100% do CDI, existem vários CDBs por aí que pagam 110% do CDI, 120% ou até 140% do CDI. E enquanto isso, a poupança rende apenas 6% ao ano mais a taxa referencial, dando algo próximo de 7% ao ano. Por isso que nunca vai ser uma boa opção deixar dinheiro na poupança, que nem é um investimento de verdade. Mas aí você pode estar pensando, mas ao investir em CDB não tem imposto de renda? Tem, mas não precisa se preocupar, pois ele é retido na fonte. Quando você vê na tela quanto rendeu sua aplicação, já está descontando o imposto de renda. Veja por essa tabela como funciona. Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro investido, menor será a incidência de imposto de renda. Veja que a cada 6 meses a taxa de IR diminui, estagnando assim em 15% para aplicações que perduram por 2 anos ou mais. E além disso, nos primeiros 30 dias também tem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que também é retido na fonte e são só os primeiros 30 dias. Por isso que se você for investir em CDB, é importante deixar o dinheiro aplicado por mais de 30 dias, pois nos primeiros 30 dias da aplicação, o rendimento é bem baixo por conta desse IOF, mas a partir do 30º dia esse imposto é zerado, assim como mostra na tabela. E fazendo um cálculo simples e aproximado, se você investisse em um CDB que rende 100% do CDI, com CDI em 10,40% ao ano, e deixasse aplicado por um ano, no final desse primeiro ano, já descontando os impostos, teria um rendimento de cerca de 8% ao ano. Isso livre de imposto de renda. E lembre-se que estou considerando 100% do CDI. Existem CDBs que rendem mais que isso. Porém, via de regra, o CDB é aquele investimento para você ter a segurança e ter aquela rentabilidade que vai estar sempre pingando. Investimentos com maiores potenciais de valorização no longo prazo são os de renda variável, como as ações, por exemplo. Que inclusive vou falar melhor sobre isso em outro vídeo dessa série, que vou apresentar cada tipo de investimento. Outra dúvida que muitos têm é exatamente sobre os juros que recebemos ao investir, os famosos juros compostos. Eu sempre falo aqui no canal que temos que investir e também reinvestir os rendimentos. Porém, no caso de CDB e outros investimentos de renda fixa, os rendimentos que recebemos já ficam na própria aplicação e já são reinvestidos automaticamente. O que devemos fazer para deixar os juros compostos gerar efeitos é não tirar dinheiro da aplicação, apenas deixar lá o dinheiro trabalhando. E claro, aportar todo mês para acelerar esse processo. Não vai ser investir R$100 uma vez e deixar lá pensando que o dinheiro vai multiplicar freneticamente. Inclusive, a cada vez que você faz um novo aporte, ou seja, aplica mais dinheiro do próprio bolso no investimento de CDB, você cria um novo CDB. Desta forma, esse dinheiro que você aplicou vai sofrer com IOF durante os primeiros 30 dias da aplicação, zerando assim no 30º dia. Por isso também que se você for investir, deve ter em mente que não vai tirar o dinheiro do investimento tão cedo, porque investir para resgatar em menos de 30 dias não vai render quase nada. O rendimento no CDB começa a valer de verdade no segundo mês após o aporte. Mas então, quais são os tipos de CDBs? E é aqui que muita gente também tem dúvida e pensa que é um bicho de 7 cabeças, quando vê lá, por exemplo, CDB pós-fixado 110% do CDI. E é aqui que muitos aplicam na poupança mesmo, deixando de investir com medo de estar fazendo cagada. Mas cara, o título ser pós-fixado nada mais é que o investimento está ligado a algum indexador. E calma que vou explicar o que é isso. Lembra que falei que o rendimento em CDB acompanha o CDI? Então, quando você vê que um CDB é pós-fixado em 100% do CDI, significa nada mais nada menos que a rentabilidade dele vai acompanhar quanto o CDI estiver. Lembra que falei que o CDI acompanha a Selic e que tem reunião a cada 45 dias para alterar a taxa básica de juros? Então, hoje a Selic está em 10,50% ao ano, e consequentemente o CDI está em 10,40%. Agora, se a Selic for para 11% em setembro,
o CDI vai para 10,90% e sua rentabilidade vai aumentar um pouquinho. Agora, se for decidido que a Selic vai diminuir para 10%, o CDI vai para 9,90% ao ano. Desta forma, o investimento que rende 100% do CDI estará rendendo 9,90% ao ano. Veja que até na renda fixa a rentabilidade não é exatamente fixa. Tudo vai mudar de acordo com a decisão do manda-chuva, da Selic, que manda nos juros do país. Mas tá, agora se você chegar lá para investir em CDB e ver que é pré-fixado, significa que vai render exatamente a rentabilidade que está lá e pronto. A Selic pode explodir para cima, pode despencar, pode virar de ponta cabeça que o pré-fixado vai se manter no mesmo. Por exemplo, se você for investir em um CDB pré-fixado em 13% ao ano, e o investimento tem duração de 5 anos, quer dizer que você vai receber 13% ao ano durante 5 anos, mesmo que a Selic suba ou caia nesse período. E além disso, você também pode se deparar com algum CDB híbrido, que é pós-fixado e pré-fixado ao mesmo tempo. Sim, por exemplo, o CDB render 110% do CDI mais 2% ao ano. Ou seja, essa rentabilidade de 2% já está pré-fixada nisso, enquanto 110% do CDI vai depender para onde o CDI vai. Um CDI subindo, vai render mais. Com ele caindo, vai render menos. Mas agora uma coisa que queria deixar em alerta. Tome muito cuidado ao investir em banquinho ou corretora que promete 300% do CDI, 400% do CDI e por aí vai. Porque muitas das vezes são aplicações que duram, por exemplo, 1 mês ou 2 meses e assim a rentabilidade já cai para 100% do CDI, por exemplo. Então saiba onde você está investindo e cuidado com essas promessas de ganhos altos. Não vale a pena arriscar aplicando dinheiro em banco duvidoso que diz pagar 400% do CDI. Outra coisa que também devemos nos atentar é sobre a liquidez. Muitos utilizam o CDB para deixar reserva de emergência, por exemplo, que para esse caso deve ser de liquidez diária e com resgate imediato, ou seja, você poder resgatar o dinheiro a hora que você precisar. Até porque se é uma reserva de emergência, você não tem data estipulada para quando vai precisar resgatar o dinheiro. Agora, existem outros CDBs que têm período mínimo de investimento. Por exemplo, poder resgatar somente daqui 1 ano, ou daqui 6 meses, ou 2 anos, 5 anos e por aí vai. Então, se atente a isso quando for investir em algum CDB, e só invista naquilo que faz sentido para você, porque não vale a pena investir em um CDB pensando em resgatar daqui 3 meses, sendo que ele vai ficar bloqueado por 1 ano, por exemplo. Então, se seu objetivo é investir pensando daqui 5 anos, pode colocar em um CDB de 5 anos, investir mensalmente e não tirar dinheiro, até porque está aplicado para 5 anos. Entende o que quero dizer? Tudo vai depender do seu objetivo. Então veja a duração da aplicação, que você verá em data de vencimento. E também veja a questão da liquidez. Muitos CDBs podem ter data de vencimento em 2026, mas ter liquidez diária, que significa que a aplicação vai render e valer até 2026, mas também que você pode resgatar o dia que precisar. Então veja tudo isso. Olha, se tiver confuso, veja o vídeo novamente e também pode comentar aqui embaixo a dúvida que vou responder todo mundo, beleza? Você pode estar pensando agora, mas e se o banco quebrar? Não vou conseguir meu dinheiro de volta? Bom, é para isso que serve o FGC. Sempre que você for investir em algum CDB que tem o seguro do FGC, quer dizer que se o banco chegar à falência, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, vai cobrir seu prejuízo. Porém, o FGC só cobre aplicações de até 250 mil. Então, se você tem menos que isso, você vai ser ressarcido. Mas é aqui que entra a questão. Na prática, o FGC só vai conseguir cobrir banquinhos. Os bancões é impossível, pois é um volume muito alto de dinheiro e não tem como ressarcir o prejuízo de todo mundo. Porém, é claro, né? Se acontecer uma crise tão grande que até os bancões chegarem perto de falir, o governo vai ter que intervir de alguma forma e tomar algumas medidas, pois pode acontecer um colapso financeiro no país caso algum desses bancões grandes quebrar. Então, por isso, o risco do CDB é tão baixo. Tem risco, porque todo investimento tem, mas no caso do CDB é um risco considerado baixo. Então, como investir em CDB na prática? Bom, a forma mais aconselhável de investir em CDB não é diretamente pelo banco, e sim abrindo conta em corretora, uma corretora de investimentos, pois lá você terá muito mais opções de CDB de diversos bancos para investir. Por exemplo, se você pegar o aplicativo do seu banco e for na aba de investimentos, vão ter lá as opções do seu banco ao investir em CDB. Porém, serão apenas opções do seu banco. Agora, em uma corretora de investimentos, você tem a opção de vários CDBs de vários bancos diferentes, podendo haver melhores opções de aplicação.
tendo todo tipo de CDB que você imaginar. Inclusive, pode até ter alguns CDBs que não têm o seguro do FGC. Então olhe bem tudo isso antes de fazer qualquer investimento, porque mesmo sendo de renda fixa, um CDB pode ter um pouco mais de risco do que o outro. Inclusive, vou deixar a lista das maiores corretoras do Brasil aqui na tela. No fim, é você quem vai decidir o que é melhor para você, aliado com seus objetivos e propensão a risco. O objetivo dessa série é vocês conhecerem sobre cada tipo específico de investimento. E já que muita gente tem dúvidas sobre, resolvi dar início nessa série com o CDB, que é um investimento bastante falado por aí. Inclusive, se você está vendo isso no futuro, o segundo vídeo da série já saiu e está aqui na tela. Agora, para você que chegou cedo, fique ligado que já vou lançar o segundo vídeo da série Como Começar a Investir. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.